Hey ho, let's go, seres iluminados e abençoados. Hoje vamos estar falando sobre obesidade, o sobrepeso, pessoas que estão acima do peso. Isso é uma pandemia. O que significa pan? Está generalizado no mundo, então não é uma simples doença. E tem muitas pessoas que acreditam que nem doença é. Porque por trás de doença existem sinais e sintomas, por trás de sinais e sintomas existem emoções, por trás de emoções existem padrões de pensamento. Então vamos falar um pouco de cada coisa aqui sobre obesidade e do básico ao avançado para você entender algo que mesmo com o mundo wellness bombando, mesmo com o mundo fitness bombando, mesmo brotando academias, a obesidade não está melhorando, os índices e marcadores do mundo não estão mostrando que a população está ficando cada vez mais magra, muito pelo contrário, a população está cada vez ficando mais gordinha. Tudo começa quando há uma substituição de gorduras de boa qualidade, gorduras animais, por carboidratos refinados e a gente começa a engordar a partir de 1910 mais ou menos. Chega nessa fase que há uma substituição na alimentação, essa substituição na alimentação na qual deixamos de comer tanta proteína e gordura de boa qualidade e adicionamos muito carboidratos na nossa alimentação, e isso vai começando a aumentar os índices de infarto, os índices de sobrepeso, os índices de pressão alta, marcadores de diabetes, e aí só degringolou algo que não acontecia antes. Por quê? Comodismo da população, também queriam mais comidas mais gostosas, a indústria alimentar queria ter mais faturamento e lucro sobre alimentos, famosos lanchinhos, indústrias farmacêuticas por trás querendo vender medicamentos. Então veja, um ecossistema voltado ao financeiro, um Senado americano que aprova a introdução de carboidratos refinados, carboidratos ruins na alimentação das crianças, e isso faz quase 100 anos, e só agora que o Senado americano está começando a discutir que a alimentação é prioridade nos Estados Unidos, sendo que em países como Suécia já está instalado dietas low carb, dietas cetogênicas com prioridade para a população. Então isso falando de alimentação. Na causa raiz alimentar, você não engorda porque você faz menos exercício ou porque você não está fazendo exercício, e você não emagrece fazendo mais exercícios. Isso é uma falácia. Você engorda porque você come alimentos errados. Esses alimentos geram inflamação corporal, e essa inflamação corporal desregulam o seu metabolismo, e desregulando o seu metabolismo você começa a ter armazenamento de gordura. Então item 1, a sua alimentação está desregrada, com carboidratos refinados, proteínas embutidas, gorduras trans, gorduras ruins, alimentações inflamatórias com glúten, soja, milho, óleos vegetais, alimentações com muito aditivos. Então, ou seja, o que era para ser natural ao ser humano, hoje nós comemos na base de código de barras. Então você vai no mercado, nem no mercado tem mais comida, tem apenas código de barras que você compra e passa e paga. Então isso falando de alimentação. Agora expandindo um pouco, você, mas exercício físico. O exercício físico, claro, bem feito de forma intensa, você ganha massa muscular, você perde gordura, mas não significa que você fazer apenas exercícios físicos vai fazer você se tornar mais magro. Você vai precisar regular inicialmente a sua alimentação, ponto chave. Agora vamos falar de outras coisas. Você está se alimentando errado, não está fazendo exercícios, ok? E aí há um desbalanço hormonal. Eu vou dar um panorama geral e depois vou dar um panorama avançado da obesidade. Veja, no panorama básico, uma pessoa que está sob sobrepeso, normalmente ela está mais estressada. E ela estando mais estressada, ela vem com cortisol alterado. Cortisol alterado faz ela reter líquido, ok? Fato 1. Fato 2. Uma pessoa que está sobrepeso, obeso, ela está mais ansiosa, mais compulsiva, e para diminuir compulsão e ansiedade, ela procura alimentos ricos em dopamina, como carboidratos refinados, e isso dispara a sua insulina. Disparando a sua insulina faz com que a pessoa estoque muito mais energia no corpo, muito mais gordura localizada. Então, fato 2. Fato 3. Mulheres menopausadas, obviamente que a distribuição da gordura corporal e da massa muscular modifica. Elas acumulam
acumulam mais gordura na região da silhueta e dos flancos. Fato 4. Hormônios de testosterona cada vez diminuem mais com o tempo, não só devido à sua idade, mas também aos anticoncepcionais que as mulheres usam. A comida cheia de estrógenos diminui a testosterona, dificulta com que perca peso, dificulta com que a concentração, a energia, a disposição da pessoa, e aí ela acaba ficando mais prostrada, mais cansada, mais indisposta, e ela acaba ficando mais tempo parada e cada vez mais se alimentando mal. Próximo item, erros na tireoide. Então, por exemplo, uma alimentação que não é rica em zinco, selênio, silício, não pega sol, pode desenvolver problemas na sua tireoide, gerando um hipotireoidismo, e esse hipotireoidismo faz letargia mental, faz você ganhar peso, vai ficar com cabeça em nuvem, nevoeiro mental, a unha fica quebradiça e você começa a acumular e inchar peso facilmente. Não é tão simples às vezes para dar o diagnóstico, porque às vezes tu faz um TSH e vem normal, e aí você ou usa apenas o purão, levotiroxina, acreditando que isso vai resolver o problema, e esquece que às vezes a pessoa ainda está hipotérmica e você precisa usar o T3 junto, associado com o T4. Então, mas não é o momento de falar especificamente sobre cada hormônio. Estou citando. E depois de tireoide, a gente pode falar de mulheres que têm síndrome de ovário policístico, que facilita elas ter resistência à insulina, facilitando ter resistência à insulina, facilita com que elas ganhem peso e acumulem gordura, certo? E não menos importante que isso, temos um hormônio chamado melatonina, que ela é responsável por facilitar o teu sono, melhorar os sonhos, melhorar a ansiedade antes de dormir, melhorar a entrada do sono, melhorar a manutenção do sono. Pessoas que dormem muito tarde tem menos picos de melatonina, o que faz com que elas tenham menos tempo de reparo tecidual, então elas ficam menos expostas à melatonina durante a noite e elas acabam não emagrecendo tão facilmente, porque dormir bem com sono profundo emagrece, ok? Então, falado agora desses hormônios, que é o básico do básico para alguém que trata de obesidade. Se você entende, por exemplo, nós que temos mais de 15 mil casos executados com maestria e com resultado, nós obviamente que corrigimos a alimentação, obviamente que corrigimos a cascata hormonal num completo. E depois, agora, vamos falar do que está bombando, do que está fervendo e as novidades sobre emagrecimento. Veio uma série de medicamentos, desde a Saxenda, a liraglutida, depois o Ozempic, semaglutida, agora vem a tirzepatida, né, que é chamada Mounjaro, que é um pouco melhor, bem melhor, na verdade, que vai lá em GLP-1 e GIP. Essas medicações melhoram a saciedade, ou seja, a pessoa fica com menos fome, o cérebro fica mais calmo, o pâncreas, ao liberar carboidratos, ele libera mais insulina e acaba tendo um retardamento do esvaziamento gástrico. Por isso que as pessoas estão tendo muito resultado com tirzepatida. Porém, a tirzepatida é só mais um medicamento que vem revolucionando e vai aparecer mais vários. Por quê? Eu vou citar outras coisas que vão acontecer. Por exemplo, vai aparecer um triplo não só GLP-1 GIP, como com glucagon. Já existe em mercado exterior, está em teste, no Brasil ainda não foi aprovado. E isso vai vir e vai arrasar o mercado também, vai funcionar muito bem, mas não há nada adianta você ficar tomando esses medicamentos se você não estabelecer pela base, pelo terreno sólido, uma alimentação rica de densidade nutricional, com alimentos que tenham nutrientes, macro e micronutrientes. Não adianta você ficar investindo em medicamentos se você não resolve a base. E agora, evoluindo, o que vem por aí? Vem estimuladores de AMP cíclico que facilitam o metabolismo e o gasto calórico e que talvez venham inicialmente só orais e logo vão vir em formas injetáveis junto dessas medicamentos. E depois temos os estimuladores UCP1, que são aqueles que vão na gordura marrom, ou seja, quando você tem gordura marrom estimulada, você tem uma termogênese elevada. O que significa isso? Que você tem um gasto calórico muito maior. Então o que está acontecendo? Nós tivemos a fase do Saxenda, que mexe em insulina, tivemos a fase do Ozempic, que mexe em insulina, tivemos a fase agora da tirzepatida, que mexe em insulina, e não só isso, em outros hormônios também. Vai vir a triplo com glucagon, que promete não catabolização, ou seja, a pessoa utiliza o medicamento e aí fica sem fome e não cataboliza. E vai vir a fase com estimuladores de gordura marrom, fase de estimuladores de AMP cíclico. Isso é só uma questão de tempo. Mas e agora? Qual o problema? Vejam, os medicamentos cada vez mais estão melhores. Se você pegar 10 anos atrás,
nós tínhamos poucos medicamentos para tratar a obesidade. Na época era liberado anfetaminas, então era só anfetaminas praticamente que existiam. E falava-se muito pouco de nutrição. Então veja, quando vamos falar de obesidade, nós estamos falando de algo multifatorial, pandêmico, ou seja, no mundo todo, que tem múltiplas causas. Por que múltiplas causas? Pode ser hormonal, pode ser alimentar, pode ser emocional. Pô, a pessoa pode ter tido um problema emocional e disparou uma compulsão e começou a comer. Pode estar com padrões de pensamento repetitivos que a pessoa não consegue sair. Então ela estabeleceu uma linha de raciocínio e ela tá achando aquilo legal. Pode ser uma fase de vida que ela tá trabalhando demais, ela tá descarregando energia ali. Então veja, escutar muito bem o seu cliente, escutar muito bem a data que iniciou e escutar muito bem na data que iniciou o que aconteceu. Naquele momento você estabelece o diagnóstico, qual a causa raiz. Porque, obviamente, pessoas que estão acima do peso, elas estão com mais vergonha, com culpa, com apatia, com depressão, com tristeza, com vergonha. Elas são mais tímidas, são mais introvertidas. Elas não estão corajosas, confiantes, equilibradas, determinadas. Elas não estão. Elas buscam tratamento para emagrecer para se sentir melhor, para melhorar a autoestima, para também as doenças. Veja, a maioria das doenças vem de um fundo alimentar. E um fundo alimentar gera obesidade, que obesidade gera inúmeras doenças e inúmeras consequências. Então, será que tratar a obesidade é apenas uma bobagem, ele tá gordinho? Não, é a causa de muitas outras doenças e sinais e sintomas escondidos em pessoas que estão com dores articulares, que estão com insônia, ou seja, está escondido por trás uma pessoa acima do peso que está fugindo dela mesma, fugindo das responsabilidades, está se escondendo por trás da gordura, se vitimizando e não está querendo encarar a realidade da vida dela, tomar postura e começar um tratamento de cabeça, se entregar para a sua nova versão, despertar o melhor em si e entender que você veio aqui para brilhar, não para se sentir envergonhado, beleza? Veja, a gente falou um pouquinho da alimentação, como que foi criada essa lorota, que foi criado e foi narrado. Então vocês têm que entender que nós somos fantoches de grandes corporações, fantoches de governo, fantoches de bancos centrais, de fundos. Então, ou seja, eles manipulam manipula a alimentação, manipula a farmácia, manipula o teu pensamento na televisão, manipula o que você tem que comer, manipula o que tem que dar pro teu filho, criam novos modismos. Por que criam novos modismos? Porque quando uma pessoa fala que ovo é ruim e outra fala que ovo é bom, isso é ótimo, porque gera o que? Gera confusão, gera mídia. Se gera mídia, gera venda dos dois lados. Então isso foi, durante anos, eles jogaram a confusão. Então, não lembro da época da revista, que cada semana aparecia uma revista com uma dieta diferente, dieta da moda, toda hora uma coisa diferente. A dieta da moda é como o mais natural possível, como mais com menor aditivo possível, com menores índices glicêmicos possíveis, e aí procure sim pegar sol, respirar, pegar energia da natureza. Se você tiver condição financeira, procure fazer uma bateria hormonal para ver se há algum desequilíbrio. Se você estiver já em fase de doença, procure um médico, tem uma equipe multidisciplinar que vai lá tratar fora teus sinais e sintomas e vai tratar, pode usar desde um tirzepatida e até associações para que você tenha resultado. Porque no fim da história, tu quer se sentir bem. Então no fim da história, tu quer emagrecer, se sentir bem, para ser feliz, ser amado e amar alguém. Ponto. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que está cada vez mais crescendo. Espero que vocês gostem. Se não gostou também, não tem problema. Comenta aí alguma coisa que não gostou, a coisa que ficou em dúvida, que a gente vai explanar aí junto com vocês. Valeu?